Eu trabalho em uma instalação de cuidados de longo prazo, um lugar realmente grande com uma cozinha estilo restaurante completa e serviços de limpeza. Eu trabalho no turno da noite, conhecido como OCS, das 22 horas e 30 às 8 horas, sem pausa para o almoço incluída. Na maioria das noites, temos um ou dois residentes possivelmente acordados, mas como a maioria deles está completamente consciente e móvel, isso realmente não importa. Além disso, muitas coisas acontecem durante a noite, então isso é meio nojento e algo que precisamos ter em mente. Bem, uma noite eu estava na sala de descanso, era por volta das 2 da manhã e eu acabará de terminar as rondas. Nesse momento, eu estava sozinho porque meu colega estava na cozinha pegando algo para comer. A porta da sala de descanso, que estava entreaberta, foi arremessada com força contra a parede. Eu estava de costas para ela, então me virei pensando que meu colega havia voltado e estava tentando me assustar. Mas não. Em vez disso, lá estava um velho com um porte físico musculoso e uma bengala no ar. Ele tinha um grave caso de transtorno de estresse pós-traumático, Sundovners e demência. Ele me olha e grita: "Vou te bater até a morte." Minha reação foi pensar: isso não parece divertido. Ele bate com a bengala contra nosso armário de arquivos. De repente, percebo que ele está na única saída e atrás de mim há apenas uma pequena mesa. Ele abaixa a bengala novamente, dizendo: "Você mexeu com a pessoa errada." Ele levanta a bengala preparando-se para outro golpe, gritando com os olhos vermelhos. Senti que estava prestes a morrer. Ele começa a andar mais para dentro da sala. Digo a ele: "Eu só trabalho aqui, sou novo." Ele responde: "Essa é a última mentira que você conta." Então ele levanta a bengala completamente e se prepara para me partir ao meio. Nisso, meu colega aparece atrás dele, interrompendo: "Vei, pare de brincadeira e vá dormir." Ele para e olha, dizendo: "Não. Ela precisa morrer." Então minha colega responde: "Você pode fazer isso de manhã, está bem? Vá dormir." De repente, ele para. Se vira e vai embora como se eu nunca tivesse existido. Eu estou lá, minha alma se escondendo debaixo da mesa, e minha colega olha para mim nos olhos dizendo: "Você é novo, é só isso." Já se passaram 5 anos desde então e o som de uma bengala contra o metal ainda me assusta. No entanto, ele era legal pra caramba durante o dia, então acho que está tudo bem. Entre 1999 e 2006, servi minha comunidade como um oficial de detenção. Como você pode imaginar, tenho muitas histórias. A maioria delas não são nem divertidas nem engraçadas, mas houve algumas que foram verdadeiramente aterrorizantes. Decidi me tornar um guarda de prisão quando anunciaram que uma prisão seria inaugurada na minha cidade natal. Depois que deixei o serviço, só tive alguns empregos de meio período, nada que se pudesse considerar uma carreira. Durante esse tempo, conheci uma mulher bonita que concordou em se tornar minha esposa. Trabalhar por gorjetas como garçom não ia mais dar certo, então fui para a faculdade para ganhar o direito de usar um distintivo. Depois de terminar meu treinamento, fui para a cadeia, felizmente do lado certo das grades. Quando a nova prisão estava prestes a ser concluída, os chefes decidiram ter um oficial de polícia destacado lá para manter um olho no local. Se eu conseguisse essa atribuição, poderia trabalhar sem supervisão e ficar a 5 minutos de distância da minha casa. Não levantei minha mão rápido o suficiente. Agora, olhando para trás, gostaria de ter mantido minha mão baixa. A parte principal da prisão é projetada como um V, com dormitórios consistentemente colocados em ambos os lados do V, e o controle principal estava localizado na base do V. O controle principal é exatamente o que parece, é a sala onde o controle de acesso primário é manipulado. Depois de verificar se tudo estava no lugar, me acomodei para a noite. Tinha lanches, refrigerante e um novo livro que estava ansioso para ler. Mantenha em mente que isso foi antes da era do iPhone e do Wi-Fi.
Além de estar entediado, não tinha nada com o que me preocupar. Ou assim eu pensava. Éramos obrigados a percorrer os corredores e entrar em cada um dos dormitórios a cada poucas horas. Nunca gostei de andar pelos corredores principais. Todo aquele espaço vazio era perturbador. Sei que é super clichê, mas sempre tive a sensação de que alguém estava sentado no controle principal me observando andar por aí. Senti como se alguém lá atrás estivesse me observando, alguém que na verdade não estava lá. Ignorei isso, me mantive firme e fiz minhas rondas. Uma noite, eu estava na metade do primeiro corredor quando percebi que não tinha desbloqueado as portas antes de sair do controle principal. Resmunguei. Isso significava que eu teria que desbloquear todas as portas manualmente. Estalei os dedos. A porta à minha esquerda rangeu aberta e pude ouvir as portas de cada um dos 2 dormitórios também se abrindo. O que diabos, pensei. Era uma instalação nova e era de se esperar que houvesse alguns bugs, então verifiquei 2 vezes se tinha as chaves mestras no bolso antes de entrar para fechar as portas internas e fechar a porta do corredor principal. Seria meio embaraçoso se eu me trancasse, especialmente por 12 horas. Verificado e seguro, continuei. Estalos, estalos. Desta vez, foram as portas principais dos 2 lados do corredor. Assim como antes, as portas na minha frente começaram a se abrir. Se algo acontece uma vez, você pode ignorar, mas se algo acontece 2 vezes exatamente na hora em que você está prestes a fazer algo, isso não é uma coincidência. Enquanto isso, ainda sentia aqueles olhos inexistentes subindo pelo meu pescoço. Trabalhar na aplicação da lei em qualquer capacidade pode ser uma experiência esmagadora. Você se acostuma com o feio e o assustador, mas isso era um tipo diferente de assustador. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo. Como eu disse, da primeira vez que aconteceu, foi relativamente fácil ignorar. Eu pensei que estavam usando algum tipo de sistema novo sensível ao movimento ou algo assim. Liguei para meu supervisor no dia seguinte, perguntando se esse era o caso. Ah, de jeito nenhum, cara. Nunca usaríamos algo assim, ele disse. Depois de deixar claro que aquilo era a coisa mais estúpida que ele já ouvirá, perguntei por que ele estava perguntando. Inventei algo sobre ter notado algum equipamento nas salas de controle e querer saber o que eram. Ele zombou. Você fez os cursos sobre como operar esses sistemas, droga, você sabe mais sobre como as coisas funcionam lá embaixo do que eu. Eu podia sentir o sarcasmo saindo do telefone. Ele podia me dar lição de moral o quanto quisesse, desde que me poupasse aquela viagem de 45 minutos. Na noite seguinte, decidi esperar um pouco antes de fazer minhas rondas. Prestei atenção extra às câmeras de segurança. Isso foi lá pelos anos 2000, e eu estava com uma agência do condado, então não estamos falando de tecnologia de nível NSA aqui. Eu assisti, e depois de um tempo finalmente abri meu livro. Mas então as portas começaram a se abrir novamente. Não pude ouvi-las se abrindo, eu notei pela movimentação nas telas. Minha cabeça se levantou para ver 3 portas se abrindo lentamente. Me preparei, peguei minhas chaves e fui fechar aquelas portas. Mas as coisas eram diferentes desta vez. Em vez de apenas sentir alguém me observando, juro que vi movimento no controle principal quando olhei por cima do ombro. Corri de volta e fui recebido pela visão de uma sala vazia cheia de telas piscando sem rumo. Naquele dia, lembre-se, eu trabalhava em turnos de 12 horas à noite, sonhei que estava em um dos dormitórios e tinha um anel cheio de chaves, mas nenhuma delas abria nenhuma das portas. Então o sonho continuou, o que eu só posso chamar de um ciclo interminável de desespero. Continuei tentando sair usando as chaves, qualquer uma das chaves, mas nenhuma delas abria nenhuma das portas. Eu estava começando a ficar nervoso. Esses tipos de eventos continuaram acontecendo conforme o dia da abertura da prisão se aproximava. Comecei a acreditar que havia alguém vivendo naquela prisão. Talvez uma pessoa sem teto,
desesperada por um lugar para ficar, tivesse se estabelecido lá. Mas, por mais que eu procurasse, não conseguia encontrar ninguém. Finalmente, meu tempo vigiando aquele lugar assustador chegou ao fim. Meu último dia, ou melhor, minha última noite, finalmente chegou. O sol começou a aquecer o céu no horizonte, e pude ver as luzes do carro do oficial que chegava enquanto ele entrava no estacionamento. Não está lá, as palavras saíram do nada e foram faladas diretamente em meu ouvido. Pulei, fazendo a cadeira voar pela sala. Corri olhando cada tela de cada monitor na sala. Nada. Então, o que está acontecendo? O oficial que chegava me perguntou ao entrar na sala. Suspirei. Nada, eu disse, arrumando minhas coisas e saindo. Ao sair da sala de controle, a entrada para os 2 corredores principais estava à esquerda, e a saída principal estava à direita. Como não havia presos na instalação ainda, deixamos a porta do corredor aberta. Quando saí, parei por um segundo para ajustar a alça da minha mochila. Ao me virar para sair, ouvi alguém dizer: "O não está lá." As palavras ecoaram pelos corredores. Virei rapidamente e olhei para o outro oficial, para encontrá-lo olhando freneticamente os monitores em minha direção e pelos corredores. Eu não sabia se os outros policiais estavam brincando comigo e o cara que acabará de assumir estava envolvido, então, em vez de ser enganado, apenas acenei para ele e saí. Seja lá o que estava acontecendo, pelo menos eu sabia que não era só eu. Logo a prisão estava cheia de supostos malfeitores e você mal podia ouvir seus próprios pensamentos, quanto mais algum condenado etéreo tentando encontrar algo que ele perdeu. Pouco depois, renunciei, assumindo um cargo em outra delegacia. Isso foi há mais de 20 anos, mas mesmo depois de todo esse tempo, ainda penso naqueles dias e arrepio. Algum tempo atrás, fui para a escola de enfermagem. Quando me formei, fui contratado pelo mesmo hospital onde fiz alguns dos meus estágios. Moro em uma pequena cidade rural, e este hospital existe há mais tempo do que eu, cerca de 70 anos ou mais, acredito. Comecei a trabalhar no segundo andar do hospital no início. Existem 3 corredores em frente ao posto de enfermagem, um à esquerda, um à direita e um em linha reta. Na segunda semana, estava no posto de enfermagem fazendo alguns registros, quando, pelo corredor à esquerda, que estava em frente à minha mesa, percebo movimento pelo canto do olho. A princípio, pensei que fosse a auxiliar de enfermagem verificando sinais vitais. Então, vejo o que parece ser uma mulher mais velha, vestindo um uniforme de enfermeira antigo, completo com o antigo gorro de enfermeira, que nem usamos mais. Perguntei ao meu amigo: "Quem é aquela?" Ele perguntou: "Quem?" "A senhora de branco antigo", eu disse. Ele me olhou estranho. "Quem disse isso a você?" ele perguntou. Perguntei o que ele estava falando. Então, ele explicou: "Todos nós já ouvimos a senhora de branco. Ela foi vista em todos os andares. Ninguém sabe quem ela é." Isso foi apenas o começo da minha experiência com ela. Em um momento, fui pelo corredor para verificar meus pacientes. No final do corredor, há uma sala para as famílias esperarem o médico. Vi luzes piscando, então fomos ver o que estava acontecendo. Através de uma janela, vi que houve um acidente na estrada. Então, o silêncio foi quebrado por alguém sussurrando em meu ouvido: "Vei." Virei rapidamente, mas quando olhei, não havia ninguém lá. Alguns meses depois, fui transferido para o 3º andar. Um dia, quando a enfermeira-chefe, o segurança e eu estávamos sentados no escritório da enfermeira em uma unidade trancada, olhamos para cima e vimos uma sombra negra andando pelo corredor. Olhei para eles para confirmar se eles também viram, e eles responderam que sim, definitivamente viram. Em outra ocasião, a enfermeira estava de costas para o monitor enquanto eu conversava com ela. De repente, ela disse: "Bem, ela está se mexendo novamente. Vou cuidar dela."
Ele se referia a uma paciente com demência que costumava sair do quarto. Quando ele se virou, não havia ninguém lá. Ele me disse que jurava ter visto uma mulher sair do quarto na câmera, mas quando verificou novamente, ela estava dormindo e não havia se movido. O último encontro aconteceu quando estávamos conversando no posto de enfermagem e a porta da sala de medicamentos bateu. Fui abri-la e olhei ao redor, mas é claro que estava vazia. A enfermeira pegou o celular e começou a gravar, dizendo: "Se foi você, por favor, faça de novo." A princípio, nada aconteceu, então, bam, a porta foi batida novamente. Naquela mesma noite, estava completamente sozinho, esperando no caso de recebermos algum paciente. Estava escuro e eu estava entediado no posto de enfermagem, jogando paciência no computador antigo. De repente, todos os sinais luminosos de chamada começaram a piscar. Não havia ninguém no andar inteiro. Liguei para a enfermeira responsável e disse que estava indo para casa, que se recebessem um paciente, poderiam me ligar. Ela riu e disse que tudo bem. Ela também teve muitas experiências lá. Trabalhando naquele hospital, houve tantas instâncias de sentir como se estivesse sendo observado ou tocado por alguém que não estava lá. No entanto, durante todo o tempo que trabalhei lá, nunca me senti ameaçado. Não trabalho mais lá, mas às vezes sinto falta da senhora de branco. No passado, costumava trabalhar em um hospital no departamento de reabilitação. A área principal do departamento onde estávamos localizados era onde nos sentávamos para documentar e relaxar após ver os pacientes. Era nossa fuga do caos usual e também do não tão usual caos do hospital, nosso espaço seguro. Antes do departamento de reabilitação se mudar para lá, a área costumava ser de parto e maternidade, com um pequeno espaço para pediatria crítica. Ao longo dos anos, alguns dos meus ex-colegas reclamavam sobre portas que batiam de repente ou computadores aleatórios desligando quando outros continuavam funcionando. Alguns indivíduos compartilharam comigo suas experiências. Mais tarde, durante a noite, um dia, uma patologista da fala ouviu choro no corredor. Parecia um bebê pequeno. Ela correu para ver se alguém precisava de ajuda. Uma vez lá fora, ela não encontrou ninguém, muito menos a fonte daquele choro. Ao voltar, porém, ela ouviu risadas e então sua porta bateu bem na sua frente. Outro colega, também patologista da fala, ouviria as risadas e o choro em direção à noite. Naquele ponto, a palavra se espalhou sobre os barulhos misteriosos, então ele não se incomodou em se levantar. Mas à medida que os choros e risos eram ignorados, as portas começavam a bater e os computadores começavam a apresentar problemas. Em um momento, ele jurou que, pelo canto do olho, viu crianças olhando para ele perto das portas. Ao longo dos anos, à medida que o departamento crescia com mais pessoas, havia menos oportunidade para as pessoas estarem sozinhas. Os sussurros e sons começaram a desaparecer com o tempo. As portas ainda batiam, mas isso se tornou devido à substituição delas e à capacidade de abrir e fechar eletronicamente. Quando fui contratado, as histórias tinham anos e a maioria da equipe mais antiga estava se aposentando. A nova geração tinha ouvido sons menores, mas os ignorava como sons do hospital. Eram apenas histórias de fantasmas bobas para perturbar os mais jovens. Afinal, alguns diziam que eram os patologistas da fala que tinham problemas, então eles riam. Mas a equipe mais antiga que permaneceu lembrava dos sussurros, das risadas, dos choros. Lembravam das portas batendo. Os poucos excepcionais lembravam das crianças encarando-os apenas pelo canto dos olhos. Suficientemente à vista para lembrá-los naquele quarto frio e aparentemente vazio que eles não estavam sozinhos. Nunca estiveram sozinhos e talvez nunca mais estivessem sozinhos novamente. Há 2 anos, eu acabará de terminar meu turno de fechamento no restaurante onde trabalho. Eu não dirijo, então na maioria dos dias,
Faço o trajeto de bicicleta, uma viagem de meia hora até o trabalho. Quando eu fecho, a volta para casa à meia-noite é agradável e relaxante depois de um dia estressante de trabalho. Naquele dia, tudo foi diferente. Terminei meu trabalho e me troquei para minhas roupas de ciclismo. Naquela época, estava ouvindo o livro It de Stephen King, já que estava em uma maratona de horror. Embora naquela noite fosse uma noite em que ouvir terror me assustaria mais do que o normal. A primeira metade do meu trajeto de bicicleta foi sem incidentes, como de costume, apenas os sons relaxantes do meu livro e da noite. Agora, há uma ponte que tenho que atravessar que passa sobre o Rio Colorado e eu a cruzo para chegar em casa. Essa ponte é íngreme, então geralmente desço da bicicleta e subo a ponte a pé, o que também me permite respirar o ar da noite e contemplar a beleza da lua sobre o rio. Naquela noite, quando estava mais ou menos na metade da ponte, comecei a ouvir o som de uma criança chorando. A princípio, pensei que fosse apenas meu livro, então continuei a andar. Então ouço o som novamente. Dessa vez, me sinto inquieto, como se algo estivesse errado. Então, tiro meus fones de ouvido para ver se é apenas meu livro. Quando ouço o som novamente, decido atravessar para o outro lado da ponte em direção à margem de onde parece que o choro está vindo, para ver se consigo encontrar algo fora do comum. A margem do rio consiste principalmente em rochas e um pouco de capim alto. Eu ainda conseguia ouvir o som, mas não vi nada na margem. Então continuei caminhando, subindo mais na ponte para ver se conseguia ver algo lá embaixo. Eu queria descer e dar uma olhada, mas também não queria correr o risco de me machucar, então continuei os últimos 10 minutos ou mais para casa com aquele som na mente. Cheguei em casa bem arrepiado com o que aconteceu, então fui para o meu computador e joguei alguns jogos por algumas horas e fui para a cama. Eu nem sequer pensei em chamar a polícia para relatar o incidente, ou na manhã seguinte, contei à minha mãe o que aconteceu e ela achou estranho, mas pelo menos ela acreditou em mim que eu realmente ouvi algo naquela noite. Meu pai e meu irmão acharam que eu estava louco, mas eu ainda me lembro do que aconteceu até hoje. Eu costumava trabalhar em um depósito de peças de automóveis por cerca de 2 anos. Durante esse tempo, experimentei algumas ocorrências inexplicáveis e possivelmente paranormais, seja completamente sozinho ou com 1 ou 2 amigos. Comecei em dezembro de 2020. Acabará de perder minha avó para a Covid-19, o que terá alguma relevância em um segundo momento. Voltei ao trabalho provavelmente mais cedo do que deveria, após apenas uma semana de luto. Estava usando o trabalho apenas para bloquear tudo o que estava acontecendo. Em um dia, enquanto trabalhava em algumas peças de carro, apenas rotulando e escaneando peças e colocando-as em caixas, me virei em direção a uma das portas do galpão, especificamente a número 20, onde sempre o via. Por um instante, vi uma figura em forma humana, mas foi rápido demais para capturar, pois assim que me concentrei nela, desapareceu. Como mencionei antes, vi mais do que uma vez, mas a cada vez que o vi, continuei a pensar que estava apenas em choque pela perda de minha avó. Isso foi até que meu amigo ou colega de trabalho estava trabalhando comigo em um dia no mesmo computador. Estávamos apenas escaneando peças como de costume, ouvindo música e nos distraindo. Então ele simplesmente para no meio do caminho e olha para a Bahia 20. Ele se vira para mim e diz: "Você viu isso?" Instantaneamente, soube do que ele estava falando, ou pelo menos esperava saber. "Você quer dizer o cara das sombras ao lado da Bahia 20? "Sim, ele está sempre se escondendo ali", eu disse como uma piada, porque honestamente não esperava que ele concordasse comigo. Mas ele concordou, e a expressão que me deu foi de total confusão e incredulidade. Vimos o cara das sombras várias vezes depois disso, mas era apenas nós vendo um vislumbre deles e depois nada. 2 outros colegas de trabalho também vieram até mim perguntando se eu tinha visto o cara das sombras pela Bahia 20, então foi bom saber que não era só eu. A segunda ocorrência foi algo que realmente nunca esperei experimentar. Esta ainda não consigo superar ou explicar.
Nosso trabalho exigia que trabalhássemos um sábado obrigatório por mês, com horas extras incluídas, e eram apenas 4 horas, apenas para compensar algum trabalho extra, e geralmente compravam pizza no final do turno, então até que era bem agradável. As pessoas te deixavam em paz, você se distraía, ouvia um podcast e apenas rotulava peças de carro, mas a única coisa ruim era que só estávamos recebendo e escolhendo durante todo o tempo. Havia 2 escolhedores e a equipe de recebimento, que incluía eu, então o resto do depósito estava completamente vazio. Além disso, era necessário uma chave para entrar, caso saísse durante o turno, então, como era de se esperar, era bem assustador. Naquele sábado em particular, éramos eu e mais 2 recebedores para o turno, e os 2 escolhedores decidiram não aparecer, então éramos apenas nós 3 no depósito inteiro por 4 horas. A maior parte do turno correu bem, na verdade, fizemos muito em pouco tempo. No entanto, teve um momento em que precisei usar o banheiro. O único banheiro ficava literalmente do outro lado do depósito, a uns 3 minutos de caminhada. Decidi pegar a empilhadeira. Novamente, o depósito estava vazio além de nós 3, então era bem assustador apenas dirigir uma empilhadeira por um depósito escuro e vazio. Cheguei ao banheiro, fiz o que precisava fazer e saí. Antes de contar o que vi acontecer, as luzes no depósito são todas ativadas por movimento, então, pouco antes de passar por uma, ela se acende, e isso vale para cada luz, exceto a que fica acima da entrada principal. De volta à empilhadeira, senti um arrepio e instantaneamente tentei sair de lá. Enquanto dirigia pelo corredor principal entre o envio e todos os corredores de peças de carro, olhei para os corredores e comecei a notar as luzes no final de cada um começarem a se acender, não as próximas a mim, mas as que estavam literalmente no outro extremo, uma por uma elas se acendiam acompanhando a empilhadeira, mas não estavam combinando com a velocidade, era um pouco mais lento. Eventualmente, voltei para o recebimento sem ser atacado por um demônio ou algo assim, e achei que tinha acabado. Ao passar pelos computadores em que meus colegas de trabalho estavam trabalhando, expliquei o que vi, obviamente pensando que parecia um lunático, mas eles me deram expressões chocadas e confusas ao mesmo tempo. Aparentemente, enquanto me ouviam chegando pelo longo corredor com a empilhadeira, o rádio que meu supervisor estava carregando começou a crepitar, como se alguém estivesse pressionando o botão de conversa do outro lado com outro rádio, o que parou assim que virei a esquina para o recebimento. Se você se lembra do que eu disse antes, não havia mais ninguém além de nós no depósito, e o canal para o rádio era específico apenas para os rádios portáteis que tínhamos no depósito. Há muitas outras coisas que aconteceram naquele lugar assustador, mas essas foram as mais significativas e definitivamente as que não consigo explicar, e provavelmente nunca poderei.